Muito boa tarde. Neste Natal recebemos na Renascença o Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, para uma conversa sobre esta quadra tão importante para os católicos e para a generalidade dos portugueses num momento desafiante do país e do mundo. Bem-vindo à Renascença, Sr. Dom Rui Valério. Olá, um santo e feliz Natal para todos os nossos ouvintes. Esta é uma época em que parece que ninguém para, está sempre em grande azáfama. Nós estamos a ser escutados numa hora da hora do almoço, onde as pessoas estão a ir de um lado para o outro, escutam-nos enquanto conduzem, às vezes nos telemóveis também, enquanto estão a olhar para as redes sociais. Esta nossa conversa estará depois disponível para todos. Como é que consegue resumir o Natal para essas pessoas que, pegando num lema da Jornada Mundial da Juventude, parece que estão sempre a partir apressadamente para algum lugar? Eu acho que o Natal se tornou um pouco isso hoje em dia, uma fonte de caminho, o início de um percurso, um desafio a sermos peregrinos e, quem sabe, até a sermos mendigos. E julgo que não é só fruto das circunstâncias ou da situação tão veloz e ritmo tão apressado em que nós vivemos, mas é parte integrante da própria espiritualidade do Natal. Porque é verdade que há uma paragem pelo nascimento deslumbrante de um menino que é o Filho de Deus que se faz um de nós, e aí, à partida, tudo para. Mas, no entanto, verificamos que há uma mobilização, desde logo de São José e de Nossa Senhora, que vem lá de cima, do norte do país, de Nazaré para Belém. Depois são os pastores que estão nos campos a pastar os seus rebanhos e que correm apressadamente ao encontro do menino que está na manjedoura. Depois são os magos que também vêm, enfim, do mundo conhecido naquela altura. Ou seja, o Natal, ao mesmo tempo que nos convida ao recolhimento, à contemplação, à celebração, desencadeia também uma caminhada que eu acredito que tem duas direções. Em primeiro lugar, é uma caminhada em direção ao absoluto, a Deus. Deus é o centro, é o protagonista. E por outro lado, e na força desse caminhar para Deus, é um caminho que se faz ao encontro do próximo. Eu quero aqui então recordar uma tradição que há muitos anos atrás existiu lá nas minhas bandas, e que era particularmente vivida pelos meus avós, cuja origem era transmontana. Sim. Que no dia de Natal fazia questão de ir levar ou filhoses, ou algum conduto, ou alguma peça de roupa a quem mais necessitasse. Eu julgo que... Isso perdeu-se, Sr. Dom Rui Valério? Eu não sei se perdeu, mas eu acho que na origem daquela tradição que nós hoje temos de dar a prenda de Natal, Sim. E que nós associamos muito facilmente e naturalmente aos magos, não é? Que vem, mas no entanto tinha aqui também o seu quê de pensar nos mais necessitados, nos mais fragilizados. O Natal que tem no centro, no coração desta celebração, um menino despojado de tudo, um menino que nem sequer um berço tem, é uma manjedoura, que não tem qualquer apetrecho de conforto, porque realmente está lá onde é suposto o ser humano não viver. Pois bem, ele necessita de tudo, inclusivamente de todo o carinho, de toda a proteção. E isso, eu quando digo que não sei se hoje se perdeu esta dimensão de ir ao encontro do próximo, não é um desconhecer da realidade, porque eu vejo, de facto e honestamente, eu vejo que continua a existir uma sensibilidade no coração das pessoas que se traduz em gesto, em obras de solidariedade. Eu ainda há poucos dias, por exemplo, participei, foi no domingo, participei no grande encontro da nossa comunidade Vida e Paz, Sim. Onde estiveram reunidos, enfim, largas centenas de pessoas que são nossos irmãos e irmãs e que também eles se encontram naquela posição do menino do presépio. Eu já vou aí, mas acha que a solidariedade está na mente das pessoas, mas é uma questão de suspendê-la neste momento particular no Natal, ou acha que é intensificada, pelo contrário? Eu acredito e tenho visto que ela é intensificada, maximizada.
Mas Aliás, também não pode ser algo só para o Natal, não é? Tem que ser continuado. e não está a ser, Não está a ser. pelo menos aqui na nossa cidade de Lisboa, e eu creio que não estou a ser exagerado se disser em Portugal, aquilo que nós temos visto e que temos verificado nos últimos anos é que toda e qualquer campanha de solidariedade, ela é permanente. Basta ver que para o Banco Alimentar, por exemplo, e sem esquecer ou sem descuidar todas as outras iniciativas, mas elas acontecem pelo menos 2 vezes marcantes no ano. Depois, ao nível de comunidades locais, atos de solidariedade vão acontecer com alguma regularidade. Nas últimas semanas surgiu aqui também este caminho que estamos a percorrer, aqui um pouco em todo Portugal, que é aquela de granjear forma e modo de acudirmos às populações do Médio Oriente. Isto no imediato. Mas devia ser mais continuado. A questão é se fica pelo tempo do Natal. Não fica. Eu quero dizer é que é algo que continua. E sempre que o povo é convocado para participar num projeto em que sente que verdadeiramente é um projeto que tem valor, é um projeto que de alguma forma alavanca a afirmação da dignidade do ser humano, aquilo que eu tenho reparado, aquilo que eu posso testemunhar, Sim. é que todas essas iniciativas têm adesão e têm uma adesão global, têm uma adesão maciça. Portanto, muito embora a solidariedade seja maximizada em determinados momentos, que até do ponto de vista litúrgico são fortes, a verdade é que nós somos um povo solidário por natureza. E temos visto isso. Apesar de tudo, há muito consumismo nesta época e há muita crítica dirigida a esse consumismo. É possível articular melhor a mensagem do Natal com essas tradições de oferecer presentes aos seus familiares, aos seus amigos, até aos seus colegas de trabalho? Eu creio que é necessário começar por um princípio básico, que é de refletir acerca da necessidade que o ser humano tem de consumir. E essa necessidade nasce não só da necessidade em si, nós precisamos e, portanto, vamos adquirir, mas nasce também de uma sede interior que tem um nível e que tem um patamar muito mais profundo, que eu creio que possa ser dito com esta palavra: sede de absoluto. E por isso nós adquirimos, e por isso nós conquistamos, e por isso nós consumimos. E nunca estamos satisfeitos. Precisamente porque na alma e no coração do ser humano se esconde uma sede que ela só será plenamente colmatada e preenchida e satisfeita com o absoluto, que é de Deus. Respondendo à pergunta que me fez, qual é a ligação que nós podemos fazer entre esta vertigem consumista em que o Natal normalmente nos envolve e excessiva, diria? Exatamente. E uma mensagem preponderante do Natal. Sim. É exatamente aqui. O Natal quer dar à humanidade o absoluto. Aquilo que é, de certa forma, definitivo e decisivo para a vida. Aquilo que é irremovível, indestrutível. Aquilo que te sacia, porque é pão de vida. Aquilo que te sacia, porque é luz. E, portanto, aquilo que eu diria como mensagem é: calma, vai ao lugar onde podes verdadeiramente alcançar este alimento que te sacia de forma plena e definitiva. E neste momento em que nos encontramos na transição para 2025, a verdade é que para eu poder oferecer eu preciso ter na carteira. E ao longo dos últimos anos gastámos muitas horas a debater a questão dos salários e do dinheiro que entra na casa das pessoas, sabendo que há quem trabalhe e mesmo assim não consiga sair da pobreza. Isso tem sido bastante debatido. Levou também à questão dos baixos salários, que tem sido muito debatida. Tem havido aumentos de salário mínimo, como sabe, mais ou menos 50 euros por ano, está previsto que assim seja, mas a verdade é que, por exemplo, os salários médios são baixos. Se olharmos para a estatística europeia, em 26 países, há 17 países que têm um salário médio anual superior ao dos portugueses. Vê sinais de melhoria deste ponto de vista?
Eu começo por dizer que, desde há longos anos, infelizmente, constato que o trabalho é pouco reconhecido em Portugal. E faço numa perspectiva de quem conhece qualquer coisa na matéria. Não só porque eu próprio sou filho de um pai que foi toda a vida trabalhador e de uma mãe que também o foi, mas eu próprio fiz essa experiência do trabalho nas antigas férias grandes, que eram 3 meses, onde eu, durante esses 3 meses, a partir do 7º ano de escolaridade, eu ia para as fábricas lá da minha terra, para as serrações de madeira, ou então para outras A sua terra é o Concelho de Orém. Concelho de Orém. E aquilo que eu verifiquei e que sempre me escandalizou foi o pouco valor que o trabalho tem em Portugal, o pouco reconhecimento. E isso traduz-se em baixos salários. Quanto aos últimos tempos, eu creio que Portugal está a fazer um esforço grande, é preciso admiti-lo, em todas as forças e instituições envolvidas, indiscriminadamente, seja de quem dá trabalho, seja de quem o promove, seja de quem o recebe. Portanto, há um esforço grande que se está a fazer. No entanto, nós estamos, e isto é aquilo que é uma constatação, nós estamos muito aquém dos valores que a média europeia nos dizem que são os mínimos, ou que são os razoáveis, ou que seriam os suficientes. Quem é que pode resolver esta equação? Esta equação, eu creio que ela tem várias razões, não sendo eu, obviamente, um especialista na matéria. Mas, em primeiro lugar, eu julgo que aquele famoso lema do antigamente, de que os portugueses eram pouco preparados, logo demoravam muito, quer dizer, a própria prestação de trabalho era muito dispendiosa, que já não tem hoje qualquer cabimento. Porque hoje qualquer profissional tem que ser um especialista verdadeiro, até porque a dose tecnológica que está envolvida em tudo aquilo que hoje se faz é de tal ordem que um trabalhador, seja ele quem for, tem que ser, enfim, uma pessoa perita naquela questão, naquela matéria, e não só do ponto de vista propriamente técnico, mas até do ponto de vista ético. Agora, qual é que é a solução? A solução está mais a montante, julgo eu. A solução estaria na maneira como teríamos que pôr o país num patamar, sei lá, de desenvolvimento diferente, de produção diferente, porque somos um país pobre, pelo menos deste ponto de vista, com poucos recursos, um país que terá que apostar muito na formação, isso é indispensável. Mas tem havido essa aposta, Sr. Dom Rui Valério. Por isso agora que eu vou terminar com uma palavra de esperança. Nos últimos anos, aquilo que eu tenho verificado é que, de facto, há um incremento de adesão da parte dos nossos jovens e dos nossos adolescentes a uma autopromoção em termos profissionais, em termos tecnológicos. Mas também, por outro lado, eu não estou satisfeito por ver que pessoas que saem da universidade e que têm um reconhecimento do seu esforço, da sua dedicação, e têm esse reconhecimento naquele diploma que transportam, que depois têm que se acontentar com... Não vou aqui fazer nomes do que é que se tem que acontentar para não menorizar coisíssima nenhuma. E, portanto, estamos aqui numa cultura de salários muito baixos, que eu acho que nós temos que contornar essa situação. Mas acha que, por exemplo, quem paga esses salários, os empresários, essa dimensão ética, também está a faltar? Eu acho que eu não vou por aí. Para já não tenho conhecimento. E, por outro lado, também creio que os próprios empresários, portanto, e doadores de trabalho, coitados, eles também se veem à nora para fazer face a todo o esforço e a todas as despesas que têm. É por isso que eu digo que o problema é muito mais amontante. O problema é mesmo de definir aqui uma estratégia nacional para o país, em que nós definitivamente nos vamos empenhar em combater a pobreza e vamos promover o desenvolvimento, vamos promover aquela sede, aquela constatação
de que é necessário dar a todos os trabalhadores condições de forma que verdadeiramente eles não continuem a viver numa... Porque isto é sistemático. E tem várias dimensões, Sr. Rui Valério. Por exemplo, nós publicámos esta semana na Renascença uma reportagem onde, através das instituições da Igreja, encontramos uma realidade que todos nós conhecemos, ouvimos falar e vemos várias reportagens, mas também atingem e temos o sintoma pelas instituições que estão no terreno, que tem a ver com o preço da habitação, que está a tirar cada vez mais pessoas, por exemplo, para a rua. Inclusivamente, as próprias instituições têm dificuldade em recrutar pessoas, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar casas para trabalhar nesses territórios. Deste ponto de vista, também vê que as respostas na habitação têm que ser aceleradas, sobretudo nos grandes centros urbanos, e aqui estamos a falar do Patriarcado de Lisboa, que é uma zona urbana por definição. Há 3 ou 4 âmbitos da nossa vida coletiva o nível de problematicidade, de problema, chegou a um ponto tal que já não é possível ser sanado e ser curado apenas com medidas nem locais nem nacionais. A habitação é um deles. Nós fazemos parte de uma realidade instituída que se chama União Europeia. Os problemas habitacionais de Lisboa, eu falo também aqui com conhecimento de causa, são os problemas de Paris, são os problemas de Roma, são os problemas de Madrid. E vejo a União Europeia completamente distante desta situação. Que, contudo, eu retenho que a solução só passa por aí. Ou seja, por uma estratégia política e, ao mesmo tempo, habitacional que tenha este cunho. Que não seja só de Portugal ou não seja só de Lisboa. Que não seja só de Espanha ou que não seja só de Madrid. Mas que tenha este... Porquê? Porque, olhando às pessoas que necessitam em Lisboa de uma habitação, no mês ou no ano seguinte, são essas mesmas pessoas que vão ter o mesmo problema em Londres. Ou que vão ter o mesmo problema em Paris. E então, eu aconselho, eu peço, eu solicito à União Europeia que esta problemática da habitação seja desenvolvida a partir de uma perspectiva que vem dessas instâncias. Com apoio, com auxílio, com estratégias, até com um condão, porque hoje sabe-se que a habitação vai servir a pessoas oriundas até de diversas etnias, porque há esta facilidade. Mas há verbas europeias disponíveis para a questão da habitação. Então, têm aberto algumas candidaturas, não é? Então, mas isso se calhar ainda não chega, pelos vistos. Então é preciso incrementar, é preciso incentivar. Isso quer dizer também que os políticos locais, disse logo à cabeça que não há soluções só locais nem nacionais, também não podem prometer varinhas mágicas que as coisas se vão resolver rapidamente. Porque os problemas, com o passar do tempo e com o agravamento, enfim, das dificuldades a nível internacional, portanto, os problemas habitacionais chegaram a um nível tal que já não é possível eles serem enfrentados apenas para serem resolvidos efetivamente e globalmente. Sim. Podemos continuar a usar de remendos aqui e depois acolá. Ok, é uma aposta, é uma opção. Mas quando eu falo como estou a falar, é para resolver os problemas numa dimensão integral. Ou seja, que o cidadão pode até nem ser português, mas o cidadão que vive em Portugal, que vive em Lisboa ou no Porto, Sim, que vive em Coimbra ou que vive no Algarve, não sinta problemas que um cidadão de um outro país europeu, só porque, enfim, houve um melhor uso dos fundos, conseguiu. Eu, sinceramente, este é um daqueles temas cuja resolução eu sou da opinião que tem uma dimensão e que tem uma urgência em ser a nível europeu. E, portanto, diria também que, desse ponto de vista, este é o tema, sem imiscuir nas questões partidárias, não, obviamente que isso não é isso que está aqui em causa, mas entrando agora num novo ciclo político, onde vamos ter uma renovação, digamos, das lideranças autárquicas, nos grandes centros urbanos, em Lisboa em particular,
A habitação é para si o tema que deve estar na mente prioritária de quem tem o poder autárquico? Pão e casa, roupa, médico e educação, isto são os alicerces base que regem e que estão no substrato da vida de qualquer família e de qualquer cidadão. É uma prioridade. É uma das várias prioridades. Uma das várias prioridades. Sim. Como é que leu esta semana estes estudos? Falou de imigração e é um tema que eu gostava de abordar consigo. Também é muito importante aqui nesta zona, mas também em todo o país. Vimos estudos esta semana da Fundação Francisco Manuel dos Santos, segundo o qual mais de 60% defendem que o número de imigrantes do subcontinente indiano deve diminuir. Encara estes números com preocupação, Sr. Patriarca? Olha, eu normalmente e por princípio, cada vez que se começa a fazer referência aos números, eu sei que isto não é muito atual e não é muito dos dias de hoje, porque, como dizia um grande filósofo há poucos anos, a pergunta deixou de ser o porquê das coisas e passou a ser o como e, sobretudo, o quanto. Portanto, logo à partida, que quando se fala de número, eu sou logo muito renitente em balançar-me nessa dimensão. No entanto, sou realista. E o meu realismo diz-me que se chegamos a uma, como é que eu ia dizer, a uma canalização, a um afunilamento de um discurso relativamente a uma decisão que é preciso tomar, aquilo que é o meu bom senso diz-me, se há condição de nunca comprometer a dignidade de qualquer ser humano. Falámos da habitação, falámos da escola, da educação, falámos da saúde, falámos do vestido, Sim. falámos da comida, mas há um valor que existe na medida em que existem estes, que é a dignidade de cada ser humano. Mas este estudo, por exemplo, indica que os portugueses inquiridos valorizam os imigrantes do ponto de vista económico, têm um papel na nossa sociedade. Simplesmente depois assinalam por exemplo, no caso deste grupo mais recente, digamos assim, do subcontinente indiano, que está muito presente na cidade de Lisboa, como sabe, uma grande diferença até cultural em relação aos portugueses. Faz sentido este discurso? Como trabalhar isto? Eu não vou dizer que não faça sentido. A minha orientação talvez seja outra, que não quer ser em oposição a esta, mas quer ser uma complementariedade. Eu julgo que quando nós temos uma postura positiva face à existência, face à realidade e face à vida, devemos olhar a tudo aquilo que acontece e que chega como uma oportunidade, uma nova possibilidade para nós. A pergunta que eu então faço é: e já se fez alguma coisa para que fosse diferente? E já se fez alguma coisa para que a imigração, antes de ser sinónimo de, enfim, problemática, dificuldade de integração, já se fez alguma coisa para contrariar e para que se diga que grande oportunidade é para Portugal a chegada destes irmãos, a chegada destas pessoas? Acha que não tem sido feito? Não, eu não me vou pronunciar sobre isto. É a pergunta que eu faço. Se me permita hoje ser aqui um bocado filósofo nesta dinâmica. Reconheço que talvez não tenha todos os dados na minha posse para formular uma resposta contundente acerca desta questão. Aquilo que eu digo é que a imigração, que também ela é um fato, um fenómeno global, ela tem que ser encarada pela nossa sociedade como uma oportunidade e não como uma ameaça. Partindo daí, portanto, esse para mim é básico e o discurso, em primeiro lugar, tem que se colocar nesse patamar. Depois, e só depois, então, considerações, efetivamente, em que vamos então avaliar as dificuldades que existem, mas, não obstante tudo aquilo que foi feito ao nível da primeira Mas não atitude. faz sentido uma oposição cultural, dizendo só porque professam outra fé ou têm outros Pelo amor hábitos, de Deus, não é? Isso já passou, isso absolutamente. Ouvimos muitas vezes alguns deste discurso hoje em dia, sobre o diferente e o medo do diferente, digamos assim. Mas isso, se me permite, e agora
deixe-me desvincular um pouco da realidade concreta daqui ou dacolá. Isso é próprio do ser humano. É ter medo do desconhecido. É ter medo do diferente. Mas isso aliás, a própria Bíblia nos dá testemunho e um testemunho abundante acerca dessa reação que o ser humano tem para com o diferente, para com o desconhecido. Mas isso é humano. Agora, que a sociedade portuguesa, profundamente iluminada e inspirada, olhem, pelo cristianismo, pelo menino que nasceu em Belém há 2000 anos, que esta sociedade portuguesa tenha crescido e amadurecido e que permanece hoje na convicção de que cada ser humano é um valor por si. Cada ser humano é a afirmação suprema da dignidade do próprio ser humano no reconhecimento e na aceitação dele, de um tu, independentemente se é assim, se é de outra maneira, se professa, se deixa de professar. Jesus veio exatamente para instaurar pontes, não para erguer muros. E, portanto, se o Natal tem uma mensagem que nos transmite, contagiante, é esta, de ser, recuperando um pouco o discurso que fazia há pouco, Sim. de ser meta e momento e pretexto e ocasião para aquele caminho de encontro e de ir ao encontro de todos e de todos. O Sr. Dom Rui Valério disse que queria ser um patriarca da estrada e quer ir ao encontro das populações. Esteve no bairro do Zambojal, no Dia Mundial dos Pobres, onde justamente levantou essa questão da importância da União Europeia como algo essencial para responder a alguns desafios, mas também pediu uma atuação concreta no combate à pobreza. O que é que quer dizer com atuação concreta? Há muitos planos, temos ouvido falar em muitos planos. Sim. Uma vez mais, eu não me estou a referir a situações no concreto. Aquilo que eu estou a dizer é que as situações de pobreza, situações de carência, situações de sofrimento são muito propícias a grandes discursos, a grandes narrativas, a grandes propósitos que depois não passam do papel. Ficam meras intenções. Ficam projetos adiados. É assim. Aquilo que eu quis dizer, e contextualizando no presente do Natal que nós estamos a celebrar, é que esta manhã o Evangelho deste dia de Natal começa logo. No princípio era o Verbo e o Verbo fez-se carne. A palavra tornou-se realidade, fez-se história. Aquilo que é parte integrante, não apenas de respostas que eu dou a jornalistas quando sou solicitado, mas que é parte integrante da minha pregação, é que é específico e típico do cristianismo e da Igreja fazer com que a palavra se torne história, se torne acontecimento, se faça gesto, se faça ação, enfim, uma vez mais, e desculpe a redundância, que seja resposta a solicitações, que seja solução para problemas. E o que é que as pessoas lá lhe disseram? O que é que aquelas pessoas querem? Para além de eu ter visitado o bairro do Zambojal, ainda tento todos os meses, pelo menos uma vez, de ir e dedicar uma noite, por norma é ao domingo, ir ao encontro dos sem-abrigo na cidade de Lisboa. Junto-me a um grupo, uma instituição, pode ser a Comunidade Vida e Paz, pode ser o grupo Madre Teresa de Calcutá ou outro. Vou para participar na distribuição de alimentos, de roupas, de calçado, mas o meu intuito principal não é esse. Eu vou para escutar e me encontrar com as pessoas e ouvi-las. E o que é que houve? Então aquilo é muito interessante. Ouço histórias às vezes trágicas, outras vezes deslumbrantes, mas ouço histórias vividas por pessoas, por seres humanos. E isto foi, talvez, eu comecei nesta experiência quando, em 2016, o Papa Francisco, enfim, me deu o privilégio de ser nomeado
missionário da misericórdia. E desde essas primeiras vezes que ficava deslumbrado em descobrir que dentro daquele rosto, às vezes sofrido, às vezes tão torturado, seja pelos anos, seja por outras causas, existe um ser humano com uma história de vida, onde há sentimentos, onde há frustrações, onde há esperanças que foram defraudadas, onde há enganos. E, portanto, isso é a primeira coisa que me deslumbra. Segunda coisa positiva, eu levo o cabeção. Sim. E também ali não existe discriminação, mas toda a gente me solicita uma benção, independentemente se é cristão ou de outra profissão religiosa. Acho isso de uma ternura e toda a gente pede uma benção ao Senhor Padre. Agora, as pessoas, quando então começamos a entrar mais no vivo da situação, são pessoas, todas elas, que não estão lá de vontade própria. Todas elas desejam e querem uma solução para o seu problema. Às vezes eles mesmos são os primeiros a reconhecerem que não existe de todo. Eu estou a pensar agora aqui em casos concretos de que não existe de todo. Sim. Portanto, para manterem para manterem o ritmo, os níveis e os padrões de vida que têm ali, eles têm que estar lá. Não era possível de outra forma. Mas, sobretudo, e permita-me que lhe diga, é belo constatar que todos eles são mulheres e homens que pensam em ir mais além, desejam ir mais além. E nós, a sociedade, enfim, eu posso dizer assim, que nós, a sociedade, acredito que poderá acontecer de nem sempre sermos capazes de dar a resposta para este legítimo, para este humano anseio. Nem sempre. Mas acredito também que todas as instâncias e instituições envolvidas estão a fazer o seu melhor. O que é que a Igreja pode fazer por essas pessoas? É aquilo que está a fazer, meu caro. É convidar as pessoas exatamente a sair da rua. É convidar as pessoas para se encaminharem para um momento em que ali farão esta passagem. Para passarem a ter uma casa, para passarem a ter... E nem sempre isso é assim automático. Tem aumentado o número de sem-abrigo em Portugal. Tem aumentado, é verdade. Em Lisboa os números são mais de 3 mil. Confirmo. Tem aumentado e há várias instituições em Lisboa que eu conheço que têm no seu horizonte e que têm como princípio aquele de conquistar sem-abrigos à rua. Aqui também há uma estratégia nacional e há também quem possa propor estratégias locais. É essa a caixa de ferramentas ou é outra diferente? Repara, existem muitas e variadas propostas que são feitas às pessoas que estão na rua. Sim. Eu, por exemplo, quando dialogo com eles, muitos deles me referem que já falaram com esta instituição, com a outra instituição, ou então que estão à espera ainda de uma resposta, ou então vamos ver, daqui a 2 dias a instituição tal, e dizem-me a instituição, vem para pensar no meu caso. Portanto... E tem forma de acompanhar os casos? Ou seja, pessoalmente também se interessa pelo destino daquela pessoa em particular? Também. E por vezes, inclusivamente, peço à pessoa para se encontrar ou comigo em pessoa, ou então com um sacerdote, quando eu, por exemplo, às vezes nós reparamos que o problema fundamental da pessoa, quando eu presinto que é de cariz, psicológico ou às vezes até espiritual, que também acontece. Um exemplo, por exemplo, um sem-abrigo, alguém que teve uma experiência que o marcou de forma indelével, de forma profunda, por causa de um luto mal feito, por causa da não aceitação da partida de uma pessoa muito, muito, muito querida. Portanto, eu depois eu próprio encaminho essas pessoas e depois até faço
aquela de dizer à pessoa a quem eu enviei que se prepare, que há de ser procurado por alguém que vai falar do seu caso. No seu, vou chamar-lhe estilo de atuação, desse ponto de vista, a sua presença próxima das comunidades, de vez em quando sabemos publicamente dela. Nesse caso é uma atividade privada e eu percebo perfeitamente, mas soubemos da sua ida ao bairro Zambojal, soubemos quando se encontrou com jovens num bar. Não acha que que a repetição um pouco mais mediatizada de alguns dos seus passos poderia trazer focos mais positivos também para ajudar à resolução do problema, fazer-se acompanhar mais vezes ou dinamizar alguns momentos desses de uma forma mais pública? Eu vou-lhe dar a resposta que dei há pouco. São dimensões da sociedade muito permeáveis a grandes narrativas, a grandes gestos, a grandes... E nós ali, sinceramente, gostaríamos que a atuação fosse na mais radical e profunda autenticidade. E por isso é assim, talvez porque ainda temos ecos nos ouvidos daquela palavra do Evangelho, que não faça à tua direita o que faz à tua esquerda. Quando houve, nesse contexto, mas noutros da vida comum, um cidadão normal que se aproxima de si, diz algo sobre o que se passa na sua vida ou no seu país, também encaminha essas preocupações para quem tem poderes de decisão, ou seja, nas conversas que tem com quem tem poder civil, digamos assim, que assuntos é que leva, que assuntos é que transporta para essas conversas? Olha, normalmente são sempre na senda da afirmação da dignidade do ser humano, porque isso é a grande causa que nos deve mobilizar. E a afirmação, a defesa, a salvaguarda dessa dignidade do ser humano, no que diz respeito aos seus direitos e aos seus deveres, no que diz respeito à sua estatura e à sua estrutura humana, eles podem ser de vária ordem. Por exemplo, podemos estar a falar de problemas que têm a ver com a habitação, precisamente, que têm a ver com, por exemplo, o transporte para uma escola, que tem a ver, por exemplo, com uma diferenciação que se tem que ter, por exemplo, na hora em que o próprio metro abre ou fecha. Por exemplo, quando nós estamos, enfim, a aproximar-nos deste tempo que é tão exigente e rigoroso por causa do frio, fazer presente nessas instituições, como seria bom que houvesse uma campanha junto das grandes superfícies comerciais para disponibilizarem pelo menos alguma roupa ou algum utensílio que possa, de certa forma, trazer um conforto às pessoas. Fez esses pedidos? Esses pedidos estão feitos, isso faz parte do nosso dia-a-dia. Aquilo que é também o nosso propósito para, enfim, este ano pastoral, ou seja, para o próximo ano também. Que é um ano de esperança. É um ano de esperança, exatamente. É aquela de nós conseguirmos organizar de forma sistemática, de forma, enfim, mais dedicada, organizar um lugar ou um espaço onde, para além de garantirmos um acolhimento que permita e que conceda enfim, há alguma coisa na ordem ou na dimensão espiritual, consiga também acrescentar alguma, como é que eu ia dizer, algum bem-estar à própria pessoa. É a tal paróquia dos sem-abrigo a que se Nós referia? chamamos-lhe assim, não sei se é com esse nome que irá ser ou outro, mas isto é um grande propósito que nós estamos a ter. E em que ponto está, Sr. Rui Valério? Olha, isto aqui está em bom ponto, porque estamos, para já, numa dinâmica de apostar muito nos centros, vamos lhe chamar assim, nos centros de escuta. Porque aquilo que para nós é essencial é exatamente isso. É que as pessoas possam aproximar-se para receber aquilo que uma pessoa, quando vai a uma igreja, quando vai a uma Eucaristia, vai em busca e que recebe. E porque sabe que muitas vezes nos nossos irmãos e irmãs que estão assim na rua também existe muito aquela convicção de que uma Eucaristia numa igreja é
é para outros. Eles também nos ouvem Não na rádio, é e para outros. curiosamente. É para outros, não é para nós. Eu, por exemplo, faço aqui, no passado mês de maio, eu recordo-me bem do mês, porque foi poucos dias após uma procissão que fizemos lá embaixo, em Meu Martins, que foi a procissão de Nossa Senhora da Saúde, e passado, lá está, uns dias, talvez uma semana ou duas, dialogando com, enfim, com alguém que estava na rua, que era uma senhora, a um certo ponto, enfim, chegou àquele ponto de dizer, diz que é cristã, ou dizia que é católica, ou que é crente, mas eu não a vi na procissão. E foi aqui. Eu estava, obviamente, a brincar, eu não sabia se ela estava, se não estava. Mas foi exatamente para suscitar uma resposta. E a resposta que ela dá é, mas isso não é para nós. Sim, gostamos, mas não é para nós. Ou seja, sentem-se excluídas até daquilo que é a dimensão espiritual. E então vai funcionar com os centros de escuta? É essa a metodologia? Estamos num processo de elaboração, estamos no terreno e estamos disponíveis neste momento a serem inspirados acerca daquilo que vamos tomar como decisão final. Terá um pároco para essa matéria? Certamente que será nomeado alguém que terá a responsabilidade deste projeto. Mas para si é urgente, falou em 2025. É urgente porque é urgente. Exatamente porque é urgente. Outra questão que se coloca muito em relação a Lisboa é a herança da Jornada Mundial da Juventude. Sabemos o valor, o Sr. Dom Alexandre Palma, Bispo Auxiliar de Lisboa, aliás, tem agora os Bispos Auxiliares e, portanto, desse ponto de vista, esses apoios certamente são bem-vindos para si, neste contexto. Ao nível da Fundação JMJ, 2025 poderá ser o ano em que começamos a ver, efetivamente, alguns dos apoios. Qual é o plano de trabalhos para 2025 deste ponto de vista? Portanto, a Fundação JMJ tem uma autonomia e tem um presidente e tem uma direção que, como disse muito bem, o presidente é o Dom Alexandre Palma, portanto ele tem uma autonomia de atuação e de escolha e de opção, e há também um regulamento relativamente, que são os estatutos da Fundação enquanto tal. Sim. E aquilo que é dito nesses estatutos é que a Fundação, portanto, predispõe-se a apoiar todos os projetos que visem jovens e lá diz crianças. Mediante a apresentação destes projetos, a direção vai analisar, vai ver e depois vai decidir os moldes, os termos e também a quantidade com que apoia o projeto em si. Portanto, a Fundação não é ela própria autora ou protagonista na elaboração do projeto. A instância fundamental que norteia a Fundação é o apoio. Patrocinador de atividades. Pode ser dito assim. O desafio principal que ao Patriarca de Lisboa se coloca e ao Patriarcado é um outro nível. É ao nível de permitir ou consentir ou favorecer o desenvolvimento de todas aquelas sementes que, de uma forma ou de outra, foram lançadas na Jornada Mundial de Juventude. Para além do dinheiro, no fundo é isso. Para além do dinheiro, e eu diria até, enfim, que não fosse Natal e para eu não cair no risco, enfim, e de ser acusado de ser materialista. E acima do dinheiro. O rosto mais evidente das jornadas foi todo aquele entusiasmo, aquela alegria, o encanto pelo encontro, o sentido da festa e depois uma juventude que se revela altamente sensível à dimensão espiritual. Uma juventude que permanece em silêncio perante o Santíssimo Sacramento, uma juventude que responde ao apelo de participar numa celebração litúrgica, uma juventude que participa num concerto musical, mas que leva e recebe uma mensagem, portanto não está lá só para, enfim, uma atividade física ou elaborativa. E está pleno de vida esse espírito, desde a Jornada Mundial da Juventude até agora? Ora bem, aquilo que estamos a constatar é que de facto há um antes e depois
relativamente à Jornada Mundial da Juventude. Hoje, os jovens são assim. Os jovens hoje procuram, na dimensão espiritual, algo que nós pensávamos que pudesse ser dado só pela materialidade ou pelo empírico dos acontecimentos ou da existência. O jovem vem e participa porque quer uma serenidade, porque quer uma sintonia com os outros. E isto é maravilhoso. É perceber como os jovens que nós vamos encontrando vivem estes momentos de encontro como verdadeiro enriquecimento recíproco. São capazes de interagir com todos os outros. E depois tem surgido aqui também uma profunda mobilização para responder aos apelos que a própria sociedade vai lançando. Eu acredito que aquele déficit de sentido de cidadania que era tão próprio das sociedades aqui de alguns anos atrás, mas não estou a recuar muito, que vai se transformar. E por isso eu acredito também que os jovens de hoje irão, enfim, fazer com que daqui para o futuro se sintam chamados mais intensamente para participarem na vida comum, na responsabilidade de servir o interesse de todos nós. Mas também pode chamá-los para si mais próximo, para determinados momentos, até organismos de aconselhamento. Mas é por isso mesmo que eu lhe estou a dizer que são jovens que, da maneira como eles estão a responder aos apelos e aos desafios da Igreja, eles estão-se a revelar capacitados para responder a desafios até superiores. Meter-se, por exemplo, no empenhamento da vida comum, em causas nacionais e até internacionais. Portanto, eu estou muito otimista, estou muito positivo. Se me permitem, então, esta magnífica imagem. Ali, na Jornada Mundial da Juventude, sucedeu um Pentecostes em que uma chama de espírito foi acesa e o grande desafio agora é não só mantê-la acesa, mas é intensificá-la ainda mais. Lisboa vai mesmo avançar com uma candidatura para receber o Encontro Mundial das Famílias? Em 2030. Isso é um desejo e é um sonho que eu tenho. E vou-lhe dizer porquê. Primeiro, uma razão muito prática. Porque, de facto, nós somos já experts. Formulamos uma competência, um savoir-faire em acolher e em organizar e em gerir estes grandes acontecimentos. E em segundo lugar, porque acho que o bom exemplo, o positivo exemplo que nós temos, concretamente aqui em Lisboa, ao nível do sentido, da importância da família, é razão bastante para que nós acolhamos aqui um acontecimento dessa índole. Sabe, eu quando vou, por exemplo, assim, sobretudo assim no final da tarde, não estou a dizer que é agora, neste tempo de inverno, mas até ao Tejo, emociono-me sempre com a quantidade de famílias que eu vejo que anda ali a passear. É fascinante. Quer dizer, não é uma coisa só da aldeia, só da província, dá tantos... Não, isto é uma coisa real. O que significa que nós, Lisboa, o Patriarcado de Lisboa, tem um sentido de família, tem uma estima pela família, tem um respeito pela família, que isso justifica que em Lisboa se pense, se sonha. Agora vamos a ver. Mas esse o sonho, quer dizer, é preciso concretizar uma candidatura. Bom, é isso? eu posso lhe responder aqui com a frase do Papa Francisco, não é? Não sejam administradores de medos, mas sejam incrementadores de sonhos. Mas é preciso apresentar a candidatura em breve? Estamos a 5 anos dessa data. Foi o Sr. Dom Rui Valério que falou em 2030. Há um encontro para 2028. 28, já agendado. 2028. Aliás, que não tem localização, pois não? É preciso apresentar candidaturas. Estamos a dar alguns passos. Mas nesse porquê sentido. 2030, Sr. Dom Rui Valério? Não, porque era um número redondo. Porque o Encontro Mundial de Famílias vai ser em 28, efetivamente. Que geralmente é de 3 em 3 anos. Certo. Sim, espera. Portanto, o deste ano houve um em Turim. Este ano houve um em Turim.
Portanto, agora vai 4 e 4 anos. Sim, eventualmente coincidirá também, será abordado no âmbito do jubileu, eventualmente em 2025. Para fechar... Mas quero só dizer que nós vamos ter aqui no Patriarcado de Lisboa um dia dedicado ao jubileu das famílias. No âmbito da planificação do jubileu. Do ano jubilar. Que já agora, qual é a sua expectativa? Há algo que quer retirar, para além de tudo aquilo que o jubileu significa, mas em particular, tem uma expectativa particular em relação ao jubileu? Olha, a minha expectativa vai relativamente à própria palavra de jubileu, que é júbilo. A minha expectativa é que nós nos tornemos uma sociedade mais feliz, em sintonia com o espírito do Natal, que tem a palavra boa ou alegre notícia no seu título. Uma sociedade mais feliz, mais alegre, genuinamente alegre, espiritualmente e existencialmente alegre. As dificuldades são tantas. O peso, por exemplo, das notícias devastam-nos logo de manhã, ou ao pequeno almoço, porque é a guerra, porque há mais um conflito, porque há mais uma crise, que verdadeiramente é uma sociedade um pouco triste, um pouco quase que perturbada. Há uma sensação de que é uma impotência, tal como a pessoa que dizia que nós não fazemos parte dessa comunidade, como estava há pouco a relatar, nós podemos pensar longe daqui alguns desses lugares, também não fazemos parte. Como é que vê essa guerra que persiste e que aumenta? Aquilo que eu verifico é que, não sei por que mecanismos, mas haverá quem o saiba explicar, é que o ser humano hoje quer dizer, por um lado nós dizemos, aquilo é da televisão, portanto na consciência da pessoa, aquilo que está a ver é uma coisa lá longe. Na consciência pode ser, mas ao nível que não é controlado pela consciência, pelo racional, que eu diria ao nível sentimental, afetivo, aquilo que o cidadão vê, ele absorve muito daquilo. Não fica indiferente. Emocionalmente não fica indiferente. E nesse sentido eu digo que podemos estar a falar de um conflito que acontece a milhares de quilómetros, mas emocionalmente o cidadão ressente-se daquilo que vê. Porque é um ser humano. E o ser humano é uma beleza e uma complexidade tal, e por isso isso depois ressente-se na maneira como nós agimos, na maneira como nós abordamos a própria vida. Enfim, e então claro. O desejo que eu aqui emitiria era que fôssemos uma sociedade que desse mais liberdade, mais espaço, mais abrangência, mais mundo à felicidade e à alegria. Muito obrigado pela sua presença aqui na Renascença, Sr. Dom Rui Valério. Eu é que agradeço e quero renovar a cada um dos nossos ouvintes e às suas queridas famílias um santo e feliz Natal. Muito obrigado.